De Americanópolis, bairro da Zona Sul de São Paulo, foi carregador de caixas de som, empresário do Anderson Silva, dirigiu o estúdio Na Cena e fundou a agência Call 911. Esse é Herbert Mota, o convidado de hoje do Guia Negro Entrevista. O Guia Negro Entrevista de hoje desembarca aqui no Centro de Culturas Negras de Jabaquara para conversar com o Herbert Mota, que cresceu bem perto daqui. Exato. E a gente vai falar sobre guinada profissional. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que se deu essa virada, né, de carregador de caixa de som para um empresário internacional. É a vontade de dar certo. Eu sempre coloquei isso como uma premissa na minha vida. Eu preciso, quero e vou dar certo. E esse trabalho em fazer dar certo e querer dar certo foi o elemento de força que eu usei para ativar uma ambição em querer fazer diferente. Mudar o espaço geográfico, físico e visual que eu tinha para uma coisa diferente. E assim foi, e assim deu certo. Mas me conta um pouco dessa história. Como que você começou? Você carregava caixa de som de alguns artistas, era isso? Exatamente, eu era hold, né? Aquele trabalho da produção. Então eu sou o primeiro a chegar e o último a sair do palco. Chega antes, monta tudo, monta o som, monta os instrumentos, acontece o show, os artistas vão embora, desmonta tudo, guarda tudo, vai pro galpão e aí só depois vai para casa. O trabalho do hold, da produção mesmo, o que a gente chama de backstage. E como que você se tornou empresário a partir daí? Foi vendo de perto as oportunidades, porque eu era hold, aí eu vi o produtor e entendi que tinha uma oportunidade de negócio e ganhava mais. Aí dali eu fui galgando oportunidades, estando ali, percebendo, ouvindo e vendo o quanto eu poderia aprender e ter certeza que serviria para mim também. E assim foi evoluindo e também se arriscando. Foi um dos processos também que fez com que eu pudesse, por exemplo, pegar uma direção de um espetáculo ou dirigir uma turnê ou ser o responsável pela parte financeira. E esses exercícios dos empresários, falaram assim, eu coloco o Herbert. Então foi um exercício de mostrar responsabilidade e vontade, ter essa garra para poder executar bem feito. Aí algumas coisas deram certo, outras deram erradas nessa trajetória, mas eu acredito que foram ali pelo menos uns 15 anos de carreira meu, do carregador até esse produtor que estava ali fazendo as coisas nesse meio. Você foi empresário do Anderson Silva no auge dele como lutador. Como que foi isso? Foi engraçado, porque eu estava viajando para os Estados Unidos com o Netinho de Paula. Numa ocasião nós estávamos indo buscar uns investidores para a TV da Gente, que era até então a primeira TV para negros e dirigida por negros no Brasil. E na imigração, isso foi 2005. 2007. E na imigração do aeroporto de Los Angeles, eu encontrei os lutadores de MMA. E aí eu reconheci alguns deles, eles reconheceram o Neto, trocamos contato. Um ano e meio depois, já no final de 2008, o Anderson Silva me liga. E fala, poxa, que ele gosta muito de música e tudo mais, eu queria e preciso de alguém para cuidar da minha carreira, da minha imagem. Você não quer trabalhar comigo? Eu falei, eu não entendo nada de esporte. Até então eu estava muito na música, né? Mas ele percebeu que a ideia da música, por aparecer muito, ele imaginou que poderia ser algo que pudesse usar para a carreira dele. E deu muito certo. E aí, em 2009, eu assino um contrato com o Anderson, faço a gestão de carreira dele. O UFC não existia no Brasil, ainda era Vale Tudo. Eu começo um processo de gestão de carreira tal qual é feito na música. E esse processo deu tão certo ao ponto do Ronaldo Nazário, entre outros empresários, olharem para mim e falar, pô, tem um projeto aqui. E isso fez com que já em 2011 o Anderson se transformasse numa personalidade pública também no Brasil, o que já era no exterior. 2012, mais ainda. Você contou um pouco pra gente dessa experiência com o Netinho de Paula, né, a TV da Gente. Foi uma experiência bastante única no Brasil, de ter uma TV só de pessoas negras, dirigida por pessoas negras. Conta como foi esse processo, está na hora da gente voltar com uma outra TV da Gente aí? Eu acho que não. Eu acho que está na hora da gente estar aonde está o todo e não isolar. Eu acho que a TV da Gente é como um Martin Luther King, que veio e pela marcha que foi feita, do que aconteceu, abriu espaço à discussão para outras coisas. Então hoje eu quero ver muito mais do que negros com a sua emissora ou com a sua televisão, exceto se forem donos de produtoras de conteúdo, donas de direção, estar no processo. Mas quando exposição, tem que ser onde está todo mundo, porque nós somos feitos para todos. O importante é ter a mensagem, feita de pessoas que entendem a cultura e a história, para que não fique uma coisa caricata ou que se perca as importâncias necessárias para uma mensagem como essa evoluir e transformar gerações.
Além do Anderson Silva e do Netinho de Paula, você fez negócios com Thais Araújo, Mano Brown, Seu Jorge. Me conta um bastidor de algum desses seus amigos de negócios. Eu tenho um bastidor muito bom com o Lazinho. O Lazinho é um irmãozaço, assim, meu. Que foi o seguinte, uma ocasião eu fui buscar o Lázaro para uma reunião. E essa reunião que eu fui buscar o Lázaro foi no Hotel Emiliano. Eram 8 horas da manhã, cheguei com o meu carro. Graças a muito esforço de trabalho, um carro importado. Parei, conhecia todo mundo no Hotel Emiliano, porque o Anderson sempre se hospedava lá. O já falecido dono, o seu Carlos Emiliano, um querido, sempre me acolheu muito bem. Todos os funcionários do hotel, todo mundo me conhece. E acabou que eu entrei na recepção para dar oi para todo mundo, que fazia um tempo que eu não ia. O Lázaro desce e mostra uma matéria. A gente começa a conversar na recepção e vai pro carro. Como o meu carro estava estacionado na frente, porque já ia sair, quando eu volto pro meu carro, um funcionário, garoto, jovem, novo, 17 anos, 18 anos de idade, devia estar cursando turismo, ele abre a porta de trás do meu carro pro Lázaro. E eu, vindo conversar com o Lázaro, vou e sento no carro. O Lázaro ficou doido da vida. Doido. Aí a gente entra no carro. Herbert, você não percebeu o que aconteceu? Eu falei, o que foi, Lazinho? Que absurdo! Como que ele acha que você é motorista? Será que não vão entender que você conhece todo mundo? Aí eu falei, Lázaro, não esquenta a cabeça. Ele achou que eu fosse um Uber. Tá tudo certo. Quando voltar, você dá 5 estrelas. Na volta, o Lázaro brincou e fez isso. Óbvio que fere, óbvio que machuca. Mas a alegria de poder contar isso é que este garoto aprendeu uma lição. E não foi eu falar, onde já se viu você fazer isso comigo? Ele não sabe. E é isso que eu quero que mude. Tem que ser normal. Mas até ser normal, a gente precisa frequentar mais vezes. A gente precisa trabalhar, ter condição e dinheiro para pagar o que é mais ou menos. A gente precisa ter acesso, precisa fazer as coisas nos lugares ideais e estar com essas pessoas, e não só o famoso. O meu exercício é, eu não sou famoso e estou aqui como se eu fosse um jogador de futebol ou cantor ou ator. Eu sou empresário. E essa relação do empresário é o que eu acho que é uma importância. Então foi engraçado, mas foi importante depois daquilo. E aí um amigo meu que trabalha no Emiliano, conhecido, né, virou amigo, ele comentou quando a gente voltou e falou, meu, desculpa. Eu falei, nada, que isso, tá, meu, mas o importante é que você mostrou que toda vez que nós percebemos alguém diferente, nós temos que entender. Isso já aconteceu comigo em outros lugares, de falarem inglês comigo. Então é normal. E a gente tem que entender que faz parte de um processo de mudança. Embora possa nos ferir, mas faz parte de um processo de mudança e a gente tem que sorrir e seguir adiante. Você conta parte das suas histórias nesse livro, que é o Movimento Logo Existo, que você está lançando agora, né? É uma biografia, é um livro de lição de negócios. O que você traz no livro? Eu decidi escrever esse livro e a história desse livro é um livro biográfico, onde eu conto a história do menino daqui, desse bairro, sabe? Jardim Miriam, Jabaquara, Americanópolis, que olhava para cima, viu o avião passar e decidiu voar. E esse voo que eu fui e acreditei foi muito arriscado. E eu tomei muitos tombos. E eu conto nesse livro tudo que deu certo e tudo que deu errado. Porque é importante a gente aprender com os erros, mas muito melhor aprender com o erro dos outros. Então me expus a errar quando escrevo, para mostrar que é na dificuldade que a gente muda e que a gente aprende. Se a nossa história foi feita da dificuldade, imagine o nosso sucesso. A sua história é muito inspiradora, né? Eu queria que você... E você traz dicas valiosas aqui no livro. Uma delas é que para focar na solução e não no problema, por exemplo. Sim. Que outra dica valiosa que você traz aqui no livro que a gente pode contar para quem está lá na quebrada, quem está tentando empreender, quem está tentando ganhar o mundo também? Olha, eu deixaria duas. A primeira é a oportunidade só procura quem está em movimento. Pô, eu gostaria que acontecesse, Cara, você tem que sair. Você tem que ir, você tem que fazer. A oportunidade vai estar ali. Essa é uma dica fundamental. E a outra é o preparo. Eu conto aqui um dos relatos meu, quando eu trouxe o Kirk Franklin para o Brasil. Eu perdi um contrato de $2 milhões de uma compra de material em Nova York. Dormi na estação Penn Station, que é a estação da sé deles lá, 2 noites num frio absurdo para fazer reunião. Cheguei com cara de que estava no hotel, fiz a reunião, mas eu não levei o mais importante, o preparo. Nós temos que nos preparar. Mais do que alguém me dar acesso ou condição, eu tenho que falar, sou e estou preparado. Então a dica é, se movimente, busque oportunidade, que você tem que se movimentar para isso, esteja preparado. Uma das coisas que eu tive que me preparar, que foi aí que o Neto me chamou para trabalhar com ele na TV da gente, e depois a gente viajou o mundo, é o meu inglês. Então é fácil eu olhar o hip hop, o black, é legal, tá, mas aí você não aprende, você canta todas as músicas inteiras e você não consegue, numa entrevista, falar, você fala inglês? Não. E nós estamos em 2019. Sim, vai ser difícil e sim, nunca vai ser fácil.
mas buscar preparo é fundamental. E isso é uma das coisas que eu trago como dica necessária. Legal. E você criou uma agência, né, que é a Call 911, Sim. e você agencia algumas pessoas. Qual é o trabalho que você faz? Esse trabalho foi eu entender que mais do que ser o amigo da celebridade, o cara legal, o cara que conecta tudo, era eu ter uma empresa. Porque se eu tenho uma empresa, se eu pago imposto, se eu tenho um CNPJ, eu consigo gerar valor. E é aí que envolve evoluir, ok? Então eu não quis ser o amigo da celebridade, eu quis ter uma empresa que as celebridades buscassem uma conexão, call, para solucionar o problema deles, 911. E a minha ajuda, quando empresário, diferente do quando brother ou amigo, estamos juntos, vamos nessa, é quanto custa o seu trabalho, ou o meu trabalho custa tanto. Herbert, você é um cara que viaja muito e eu queria que você desse uma dica de um lugar de cultura ou história negra que todo mundo que está assistindo a gente devia ir pelo menos uma vez na vida. Mas a resposta vocês vão conferir no nosso IGTV do Guia Negro e no nosso Facebook. Massa. Eu queria que você contasse agora um pouco como que é o Jardim Americanópolis, o lugar que você cresceu, qual a sua relação com esse espaço que a gente está hoje, que é o Centro de Cultura Negra de Jabaquara. É muito bacana. Para ser bem verdadeiro e muito verdadeiro. Eu vim aqui para paquerar, para namorar. Estudava aqui no Perola Byton, que é aqui próximo. E aí ou eu ia para o Jardim Miriam para encontrar os amigos para música, quermesse, né, que a gente tem sempre muito isso, ou vinha para cá, para o Centro Cultural. E chega a ser emocionante porque eu lanço um livro, cara, sacou? É uma biblioteca, eu estou no Centro Cultural e hoje eu sou autor de livro, fui expulso da escola, sou um homem de negócio, falando do capital do meu povo e meu livro está na prateleira, sacou? Então, é um filme legal. O que é para você, Herbert Mota, ser um corpo negro no mundo? Luta, resiliência, ser o começo e o fim da humanidade, onde tudo começou e, consequentemente, onde tudo, se um dia acabar, vai acabar. Começo, meio e fim. Herbert, obrigado pela entrevista, viu? Obrigado a você, cara. Pô, vocês me pegaram, pô, sacanagem. Eu sou Liana Santos, mas mais conhecida como Liana da África. Atualmente eu tenho uma marca chamada Liana da África Modas e a gente tem um espaço loja físico em Ipanema, no Ipanema Harbor. Trabalho também com algumas peças diferenciadas, onde eu desenvolvo a estampa e trago essa estampa com uma força, contando uma história para a peça. Dentro do meu projeto, trazer roupas que vistam tanto corpos masculinos como corpos femininos. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Sigam a Liana da África Moda nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, o que vocês quiserem. E chamem lá no direct, que será um prazer tirar a dúvida de vocês. Eu não sou um homem de negócios, eu sou o negócio. Essa frase eu ouvi, aprendi e tive o privilégio de pessoalmente ter uma reunião de negócios com nada mais nada menos do que o Jay-Z. Todos sabem quem é o Jay-Z, obviamente, mas o mais importante é saber que ele entendeu a oportunidade de fazer negócios tendo valor para se negociar. Do que você faz, para quem você faz e com quem você faz. I'm not a businessman, I'm a businessman.